Oi, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje a gente vai responder mais uma pergunta dos inscritos. Você perguntou o que é a sua resposta o mais rápido possível. Eu quero saber se eu consegui responder a sua pergunta da melhor maneira possível, então vamos trocar essa ideia? Então sim, bora! Então, pessoal, a gente vai responder mais uma pergunta dos inscritos, edição já número 10, agora já em fevereiro, juntando algumas primeiras perguntas agora de 2023. Como já de praxe, já vou deixar aqui para vocês que na aba comunidade já está abrindo a caixinha para você colocar as suas perguntas. Quem quiser também deixar no Instagram, deixar no Discord ou qualquer outro lugar que você puder me achar, é só mandar as perguntas que eu respondo no primeiro episódio do mês seguinte. Então, por consequência, o dia 1 de março, nosso próximo episódio. Então, bora lá responder essas perguntas duvidosas. Pergunta número 1 de Beth Garcia. Numa obra onde o foco do Triângulo da Estranheza é o mundo, de que maneira pode usar a lore, os personagens, a história e os conceitos para construir e desenvolver o mundo? Então, Beth, se você estiver falando sobre o nonsense, o bizarro ou o estranho, de uma maneira geral, tem um vídeo aqui já que eu já coloquei, vou deixar aqui um cardzinho para você ir lá ver caso você ainda não tenha visto. Mas se você estiver falando de algum outros fatores, a gente pode conversar um pouquinho. Se a gente estiver falando sobre o Triângulo da Estranheza, eu não conheço esse conceito literário, procurei bastante e eu não achei nenhum local que trouxesse, ou em inglês ou em português, Triangle of Strange, ou alguma coisa do gênero. Então, caso você tenha se confundido no termo, eu vou falar um pouquinho sobre algumas coisas que podem ser o que você queira dizer. Caso você tenha colocado o gatilho da estranheza, né, na hora da digitação, gatilho virou o triângulo. O gatilho da estranheza, ele é um gatilho que serve para você trazer à tona o estranho, o bizarro, o nonsense. Caso você queira trabalhar a questão do world building, eu sugiro realmente que vá assistir o meu vídeo falando sobre world building nonsense. Mas caso você esteja falando sobre o triângulo da narrativa, o triângulo da narrativa consiste em plot, né, que é a história, o personagem e o world building, formando esse triângulo, esse tripé da narrativa. Então, caso você queira utilizar o triângulo da narrativa para transformar e criar um world building, a gente pensa o seguinte: se você quer construir um world building com o objetivo de amplificar o personagem e amplificar a plot, como que você faz? Você cria um mundo que tenha conexões diretas, seja o elemento, seja a cultura, a sociedade, a política, a economia, com o personagem. Caso você queira utilizar do world building para fortalecer a plot, você vai utilizar o world building com descrições, com momentos, com ganchos, com narrativas para fortalecer a sua história. Se você quiser usar o personagem para fortalecer a sua história, você cria arcos narrativos juntamente com o desenvolvimento de personagens que fazem a progressão da história. Estes dois tipos básicos de literatura: o character driven, onde a história gira em torno do personagem, evolução do personagem para que a história aconteça, e plot driven. O plot driven é um pouco mais complicado, acontece quando o principal ponto da história é a história, indiferentemente se iria acontecer ou não com algum personagem, de alguma maneira iria acontecer por algum motivo. Game of Thrones, ele é um plot driven. Se eu não me engano, o filme do Indiana Jones e a Arca Perdida é um plot driven. Então são histórias que a história ela anda por si só, indiferentemente da existência dos personagens. Os personagens podem fazer com que a história gire um pouco para cá, um pouco para lá, porém ela já iria acontecer indiferentemente dos personagens. Então, se você quiser escrever um character driven, que é 99% dos tipos de histórias mais comuns que você pode ver, o personagem, quando ele amplifica a história, serve dessa forma. Se você quiser transformar o seu personagem, fortalecer o seu world building com o seu personagem, o personagem tem um objetivo de ser caracterizado pelo world building e ele interfere diretamente no seu cenário. Ele vai interferir na economia, na política, na cultura, na sociedade, nos conflitos e nos outros pontos diretamente do seu world building. Caso você esteja falando do Vale da Estranheza,
O Vale da Estranheza ele é uma teoria da robótica relativamente bem recente, que diz o seguinte: caso você tenha um robô, seja um androide ou um ser humano com partes robóticas, isso causa uma estranheza, que você tem um certo grau de antipatia ou um nível baixo de empatia, porque aquilo é um pouco estranho, apesar de ser um humano, porém as partes robóticas causam uma certa estranheza em você. Quando ele vai evoluindo esse robô, ou evoluindo essas partes robóticas, e vai se assemelhando ao humano, você tem o quê? Um aumento da empatia, porque você vai refletindo e aquela imagem do ser humano vai se aproximando com o fator de você ser um ser humano, e aos poucos a relação empática com aquele robô ou com aquele ser humano com estruturas robóticas começa a se tornar uma conexão normal de uma empatia de dois humanos. E essa distância entre um robô totalmente robótico e um robô muito próximo com um ser humano, esse vale produzido se chama o Vale da Estranheza dentro da robótica. Então seria o seguinte: um robô que parece um ser humano, você tem um grau de empatia. Quando você vai aumentando as capacidades desse robô e ele vai ficando cada vez mais próximo do ser humano, você vai achando um pouco estranho, porque um robô com característica humana, um robô com característica humana, porque ele é quase humano, quase humano, quase humano, porém quando ele vira do quase humano para muito próximo de humano, que é quase irreconhecível, essa queda se torna uma subida muito grande. Então, essa subida, essa distância, esse espaço se chama o Vale da Estranheza. Tanto que quando você assiste o filme Wall-E, que tem um robô com características humanas, você acha um pouco estranho no começo, porque, nossa, um robô com tantas características humanas, porém, as características humanas deles vão se aproximando tanto das nossas, ele vai ficando tanto humanizado, que a nossa empatia vai subindo, 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 até chegar ao ponto do Wall-E ser tratado como qualquer outro ser humano de uma maneira empática. Então eu não sei se você quis dizer gatilho da estranheza, se você quis dizer triângulo da narrativa, ou se você quis dizer o Vale da Estranheza. Então, de uma forma geral, eu trouxe esses três conceitos para você. Caso então você seja realmente especificamente falando como transformar o seu world building, o seu personagem, a sua plot, utilizando o gatilho então da estranheza, depois de você ver aquele episódio, você volta aqui, ou acabando aqui você vai assistir o episódio lá. O importante é que você entenda melhor os princípios gerais do gatilho da estranheza e do nonsense, o mundo bizarro de world building. Pergunta número 2 de Gustavo Benevides. Estou pensando em fazer um meu livro em um formato diferente. Cada capítulo ser um diário, uma conversa, uma matéria de jornal ou até mesmo comentários de internet. Todo contando a mesma história em perspectivas diferentes. Como eu faço isso? Pode dar algum exemplo de um livro para me inspirar? Então, meu querido, eu tenho uma boa notícia para você. Sim, eu tenho alguns livros que eu vou indicar para você e 2 filmes também para ajudar nessa empreitada de uma maneira um pouco mais visual, caso você queira utilizar de uma maneira rápida, direta. Puxa, vê esses 2 filmes. Se você acha interessante essa proposta, você então lê os livros que eu vou indicar, porque são ótimos, são maravilhosos. Uns poucos maiores, uns poucos melhores, a gente vai conversando. De uma maneira geral, o que eu sugiro que você comece antes de eu trazer alguns princípios básicos de textos episódicos? Existe uma playlist que eu tô fazendo que é do world building dos heróis do League of Legends, e especificamente tem o world building da Diana, que ficou um tanto famosinha aí pelo meu rage que eu tive com as análises que eu estava fazendo. Mas, de uma maneira geral, bem rapidinho, existe um conto chamado Acenda Comigo, é uma história feita com a Diana juntamente com a Leona, 2 personagens de League of Legends, e elas vão desenvolvendo de uma forma com um pouco de carta, um pouco de diário, um pouco de observações próprias, então, e é tratado de uma forma episódica. Então, dia 30 de março de Sberi, 41 de março de... Então assim, ele vai evoluindo, colocando toda uma carta que uma troca com a outra, e também o diário dela e cartas que são trocadas entre os pais e os tutores, entre as crianças e os pais. Então é feita essa evolução. Então, caso você queira ver de uma forma rápida, direta também, de uma forma geral, interessante,
dá lá pra você ver esse conto aí falando sobre o Acenda Comigo, da Diana. Caso você não queira ler muito, você queira ver mais especificamente, vá lá no meu vídeo da Diana, especificamente no trecho que eu explico, tá lá dentro do timingzinho, a parte do Acenda Comigo, vai lá e dê uma visitada, caso você não tenha visto o meu vídeo da Diana do League of Legends. Um outro ponto agora, caso você queira então ler um livro mesmo que traz essas informações de uma maneira mais clássica e robusta, eu indico para você o livro do Drácula do Bram Stoker. É um livro inteiro, ele é grandão, eu até procurei aqui nas minhas coisas, mas eu não achei a Torre de Mudança, então tá, algumas coisas estão empacotadas. E o que acontece? É um livro grosso que mostra a visitação de um cara no castelo do Drácula e ele vai contando dia a dia o que estava acontecendo. Então, da mesma forma que você vai pegando a história no ponto de vista do cara que vai escrevendo as situações de uma maneira de diário, quando você percebe que existem uns saltos temporais muito grandes entre um acontecimento ou outro, você fica naquela tensão do tipo, o que aconteceu nesse período, o que pode acontecer futuramente, e durante essas cartas que ele vai mandando para um amigo dele, que essas cartas nunca chegam para o amigo dele, mas essas cartas que ele vai mandando, existem outros capítulos que é a carta da esposa dele mandando cartas para os amigos, perguntando de notícias do cara. Então, assim, é interessante porque quando a gente faz um texto episódico, basicamente nós temos o quê? O ponto de vista contado, a história, basicamente daquele personagem. Uma coisa que eu bato muito martelo falando de ponto de vista, ponto de vista, ponto de vista, é bem interessante por quê? Porque você, quando está escrevendo uma notícia, ou um diário, ou uma carta, é o ponto de vista totalmente daquele personagem. A forma como ele vê o mundo é totalmente. Então você vai caracterizar muito aquele personagem, você vai caracterizar muito aquele ambiente com o ponto de vista daquele personagem. Então, caso você queira assistir ou ler um livro um pouco mais clássico, tem aí o Drácula do Bram Stoker. Existe um outro também que é bem interessante, chamado Territórios Lovecraft, do Matt Ruff. Vou deixar sempre aqui os livros aqui com o título e a pessoa que escreveu para ficar mais fácil para vocês irem vendo. É um livro que também ele foi escrito como uma proposta de um roteiro para uma série, porém não rolou, não virou, porém ele transformou esse roteiro num livro que conta diversos episódios contando com pontos de vista diferentes, casos que tem um horror mais cósmico. Então, caso você goste de um terrorzinho clássico, nós temos o Drácula. Caso você queira um horror mais cósmico, temos aí o Territórios Lovecraft do Matt Ruff, que fala um pouco sobre esses episódios e vai contando de pontos em pontos como se fosse realmente um episódio de série, porém de uma forma mais literária. Caso você queira muito, eu vou indicar para você uma coisa chamada Histórias do Heródoto. É uma coletânea de 9 livros, todos eles contados de uma forma episódica, só que são livros muito difíceis de ler e muito difíceis de conseguir. Eu consegui porque eu consegui a partir de um curso que eu fiz, foi difícil pra caramba, foi caro pra caramba, então não sei se você vai conseguir achar facilmente na internet. Porém, caso você consiga, é uma leitura extremamente difícil, porém se você quer abraçar o clássico dentro da parte episódica, eu sugiro demais essa coletânea de livros, esses 9 livros do Heródoto, porque também se você gosta de mitologia grega e romana, ele é um prato cheio maravilhoso. Ele também é poético, porém, como eu falei, a linguagem é bem difícil e às vezes você só vai conseguir encontrar realmente em inglês ou em grego clássico, que talvez seja o mais fácil, porém, em inglês talvez seja um pouco mais fácil, em português realmente eu não achei. Então talvez, se tiver sorte, compartilhe com a galera, porque realmente vai ser um tanto difícil de achar. Agora eu vou indicar para você 2 filmes. Um filme se chama O Último Duelo, que basicamente é a história de a última vez que um julgamento foi resolvido por um duelo, né? Porque antigamente, como acontecia em Game of Thrones, a pessoa era ocupada, aí ele chamava alguém para lutar no duelo por ele, e antes de... então, basicamente é isso. Então, isso conta a história do último julgamento por duelo. Tem um filme, então caso você queira assistir o filme, é legal. Caso você queira o livro, também tem um livro que tem o mesmo nome, então é só você dar uma procurada. E o último que eu digo para você é um filme chamado Ponto de Vista, que também traz essa ideia de que algo acontece e existem diversos pontos de vista acontecendo do mesmo efeito. Então, a dica que eu trago para você para escrever uma história episódica, primeiramente é você ter bem delimitado
a sua timeline. O que vai acontecer durante esses episódios, para que fique muito claro para você o começo, meio e fim, e quais vai ser os momentos que você vai retirar para criar ganchos de curiosidade e antecipação. Caso você queira escrever uma história com diversos pontos de vista, de uma maneira que todos acontecem e você conta diversas histórias com esse ponto de vista, o que eu sugiro? O grande problema de livros que trazem pontos de vista diversos do mesmo acontecimento é que fica muito chato porque você já conhece a história, mesmo que seja contado por um ponto de vista de uma pessoa, vista por um outro ângulo, você já conhece a história. Então a minha dica que eu trago é que, caso você queira escrever um livro que traga, por exemplo, aconteceu um acidente, você vai colocar 4 pessoas acontecendo esse acidente e você coloca aí diversos pontos de vista, diversas cenas acontecendo dessa forma, coloque 4, no máximo 5, mas eu sugiro 4. É um bom número de histórias repetidas, né? Porque você vai contar, né, capítulo 1, a história, capítulo 2, história 3, então 4 personagens, 5 se for uma história muito intrincada, se for uma história muito complexa, onde você pode trazer novas situações. Tem uma série do Netflix, se não me engano, que fala sobre um assalto a banco, e cada episódio é uma cor de episódio. Então, o episódio verde, o episódio azul, o rosa, o laranja, o amarelo, aí tem o último episódio, que é o dia do roubo, que você pode assistir qualquer uma das cores em ordens separadas, que você pode ir aprendendo da mesma forma, e só deixar o dia do roubo como o último episódio a ser lido. Então talvez essa série também te ajude um pouco para entender um pouco essa questão de linha temporal. Pergunta número 3 de Calider. Qual a sua visão sobre grandes batalhas e guerras imensas espalhadas pelo mundo? Como vê que pode ser trabalhadas economicamente, politicamente e até socialmente no mundo? Cara, qual que é a minha visão sobre isso? A minha visão sobre isso é que, se você for construir um mundo com muitas guerras acontecendo ao mesmo tempo, eu vou dizer uma coisa para você, vai ser um tanto complicado. Construir uma história que acontece durante uma guerra já é um tanto complicado. Com várias guerras acontecendo ao mesmo tempo, já fica um pouco mais complicado, porque dependendo da magnitude das guerras, ela vai interferir de uma forma ou de outra. Vise aí a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Caso você queira construir diversas guerras espalhadas pelo mundo que não interferem diretamente pela amplitude, como por exemplo, uma guerra que acontece no centro da África, uma guerra que acontece no sul da América do Sul, no norte da Ásia, no leste dos Estados Unidos, que uma coisa não impacta na outra de uma forma direta, você pode realmente colocar várias guerras acontecendo, e dessa forma, para construir uma guerra que tenha mudanças políticas, sociais, econômicas, diversas, você cria isoladamente. Porém, se você quiser ampliar de uma guerra que vai fazer com que chegue num âmbito de interferir uma na outra, como a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que interferia no mundo como um todo, já é um tanto mais complicado, porque toda vez que você muda uma peça aqui, todas as outras peças podem e devem ser mudadas. Então, primeiramente, a dica que eu dou para a construção de uma guerra no seu world building seria o primeiro. Seja interessante você ler na história mundial, alguma guerra que seja mais ou menos próxima daquilo que você gostaria de fazer. Mas eu quero escrever uma história contra guerras contra titãs gigantes. Perfeito. Então, se esses titãs gigantes contra um grupo pequeno, procure alguma guerra que faça, por exemplo, um grupo pequeno de pessoas contra um grupo gigantesco de pessoas. Caso eu queira fazer uma guerra que seja na beira do mar, então procure guerras que sejam guerras marítimas, ou guerras costeiras. Eu quero guerras relacionadas à floresta, então, por exemplo, a guerra do Vietnã, por exemplo. Ou quero guerras de conquista, então alguma guerra do Alexandre o Grande, ou alguma empreitada interessante. E o primeiro ponto é que leia sobre esse período histórico e veja como esse período histórico alterou economicamente, politicamente, socialmente, culturalmente, aquele país ou aquela região que aquele fator pega. A partir disso, você vai fazer esse mimetismo, essa relação direta com a guerra que você quer fazer. Por quê? As guerras, elas podem ter uma escassez por causa do clima, pode ter uma escassez por causa do solo, pode ter uma escassez por causa das técnicas de guerra. Tem até uma playlist imensa com técnicas de guerra, falando sobre guerras agressivas, defensivas. Vou deixar aqui para vocês verem essa playlist de táticas de guerra, caso vocês achem interessante esse tipo de conteúdo. E depende muito de diversos N fatores, que realmente teria que ser, por exemplo, a gente bater um papo
para ver mais ou menos qual que é o perfil de guerra, qual que é o tipo que você gostaria de fazer, é bem mais complexo. Então, a primeira dica que eu trago para você para construir grandes eventos bélicos seria procurar dentro do fator histórico do nosso planeta qual é alguma guerra que se aproxima próximo a isso. Caso seja uma guerra que não se aproxima, pegue duas, por exemplo, que façam conexões e criem pontos semelhantes, interseções ou pontos conjuntos que façam essas conexões interessantes. Mas, de uma maneira geral, para construir uma guerra que muda economicamente, nós estamos falando de destruição de lavouras, caso seja uma guerra medievais, seja uma guerra, por exemplo, espacial, você destrói naves que fazem o transporte, então tem diversas formas diferentes. Realmente, seria muito complexo eu abordar, nós podemos falar sobre guerras no céu, guerras no mar, no subterrâneo, no marítimo, costeira, na floresta, no deserto, numa ilha, dentro de um vulcão, dentro de um espaço infinito, em cima de um planeta, numa estrela, dentro de um vácuo, buraco negro. Existem diversos fatores, então cada um desses elementos interferem diretamente nas técnicas de guerra, nos tipos de armamento, também o tipo de gênero que você está construindo, se é um gênero de aventura, se é um gênero de terror, se você está fazendo um horror cósmico, que você está lutando contra seres de outras dimensões, que tipo de arma você poderia utilizar, que tipo de guerra você poderia fazer, é um tipo de invasão galáctica que acontece no mundo inteiro ao mesmo tempo, ou é algo mais guerra americana, onde aparece realmente apenas a invasão dos ETs nos Estados Unidos. Então, particularmente, eu gosto pra caramba de guerra, porque cria conflitos e tramas, desenvolvimento de personagem, diversos tipos de plot diferentes, eu acho maravilhoso. Porém, se você não tem muita experiência para construção de guerra e world building, o que eu sugiro primeiramente é você construir um evento de guerra e pensar quais são as ramificações disso, e com isso você coloca os seus personagens dentro dessa guerra. Se eu sei que esse tipo de guerra vai criar ramificações sociais por causa de preconceitos, ramificações econômicas por causa da queima da floresta em volta, ou sociais pelo fato de colocar doenças de corpos podres no córregos, nas fontes de água, deixando a galera doente. Se você já imagina essas táticas, esses momentos, você cria as conexões assim que vai construindo. Uma outra dica para conseguir pensar nessas possíveis conexões seria o seguinte: pensa num acontecimento, né? Corpos foram jogados no córrego do rio, deixando o coisa doente, né? A população doente. Pense em 5 consequências. Depois de pensar em 5 consequências, você pensa em mais 3. Essas últimas 3 vão ser as mais diferentes porque você já gastou as suas ideias primárias naquelas 5 primeiras. Caso você não consiga construir as próximas 3 depois de ter pensado nas 5, depois que você pensar as 5, você cria ramificação de união ou exclusão. Então, por exemplo, eu pensei nessas 5 coisas que poderiam ter acontecido. Nessa quinta coisa, você pensa numa ramificação para cá, numa para cá, ou você junta duas, ou você tira uma, coloca outra, põe as 5, brinca com essas 5 coisas para deixar dessa forma. E crie isso na cultura, na sociedade, na economia, naquilo que for interessante. Caso você tenha alguma dificuldade, você não saiba por onde seguir esse caminho, tem meu Discord aqui embaixo, vou deixar aqui o link, entra no Discord, bate um papo com a galera, caso a galera não consiga ajudar, também pode mandar via direct no próprio Discord ou até mesmo no Instagram. Fica aí essa dica pra gente poder trocar essa ideia, beleza? Pergunta número 4, de Jill. Gostaria de trabalhar com personagens ambíguos, tons de cinza, nada muito claro para o leitor-jogador. Sempre deixe em dúvida qual será o lado certo da história. Quais tropos de personagens seriam interessantes para eu desenvolver isso? Um contrabandista, um revolucionário, um desertor, etc. Então, Jill, quando a gente fala sobre a construção de personagens, é uma coisa interessante porque, quando a gente fala de personagens ambíguos, eu dei uma procurada para ver se existe alguma terminologia específica para isso, mas eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Personagens misteriosos, personagens cinzas, personagens duas caras, personagens que não expressam sua real função. Temos aí diversos tipos de personalidades, arquétipos de personalidade, indiferentemente dos tropos, como você colocou, que seriam as funções ou as caracterizações profissionais dessas pessoas. Quando a gente fala sobre personagens cinzas, nós estamos falando de seres humanos. Há várias décadas atrás, tinha o quê? O vilão porque ele é vilão. O
O herói, porque ele é herói. Então a gente tinha os heróis totalmente justos, totalmente bons, totalmente divinizados, e nós tínhamos os vilões maus, demônios, por serem maus. Porém, essa separação muito clara, cara e coroa, esses lados muito fora, começa a não criar o quê? Que a gente chama de gatilho da familiaridade. Porque eu tenho algumas ideias que eu até compartilho com o vilão, mas se ele é meio cuzão. Então as pessoas começaram a parar de temer aquelas pessoas e meio que começou a banalizar. Então quando você pega um vilão e coloca justificativas interessantes, ou vítimas de sociedade, ou humanifica esse seu vilão, já começa interessante. Você coloca assim, puxa, até que esse vilão, ele até que faz sentido. Porque tem um motivo interessante. Até mesmo os heróis. Nós temos os heróis indomáveis, né, os heróis maravilhosos, os intocáveis, como o Super-Homem, mas até mesmo o próprio Super-Homem começou a ter algumas dúvidas morais, começou a ficar um personagem mais humano, que a gente chama de personagens tons de cinza. Claro que isso foge do que a gente chama de anti-herói. Anti-herói são heróis como, por exemplo, o Pacificador, com o Justiceiro, alguns casos as pessoas consideram também o Batman, mas os anti-heróis são aqueles heróis malvadinhos que fazem o que é certo, porém a maneira como é feita não é tão heróica assim, é um tanto que mais vilanesco. Então, quando a gente fala sobre a construção de arquétipos de personagens, as pessoas falam, mas eu não queria arquetipar meu personagem. Arquétipos de personagem, tá falando de arquétipos de Jung. Estão falando de tipos de personalidades. Uma pessoa pode ser extrovertida, mas pode ser satânica. Ela pode ser uma pessoa fofa, mas pode ser psicopata. Nós temos aí as waifus, por exemplo, dentro da cultura japonesa, né? Nós temos as yunderes, por exemplo. Então você pode criar dentro da mesma personalidade alguns princípios psicológicos, psicopáticos. Podemos ter, por exemplo, personagens que são vilões, mas ultra carismáticos, que você fala assim, tá, o cara é do mal, mas eu não consigo não gostar dele. Por exemplo, o Thanos, ele extinguiu metade do universo, mas as pessoas não têm tanto ódio, como por exemplo acontece no Joffrey, no Game of Thrones, que a pessoa tem muito mais ódio do personagem, pela cozice do personagem. Então existem diversos níveis, mas até mesmo o Joffrey, que ele era um grande vilão do mal, ele era frágil, ele era uma criança, ele era um adolescente. Então assim, você pode criar diversos tipos de arquétipos diferentes. Se você quiser falar, por exemplo, Tons de Cinza como um personagem misterioso, um personagem enigmático, que as pessoas não vão entender realmente se é uma pessoa do bem ou uma pessoa do mal, aí nós estamos falando sobre o princípio da sua plot. Tanto que você pode usar um personagem contrabandista, um personagem revolucionário, o rei, você pode colocar a princesa, você pode colocar o escudeiro, você pode colocar o taverneiro, o cocheiro, o guarda, é indiferente. Todos esses personagens, eles podem ser, de uma maneira ou de outra, mais vilanescos, mais heróicos, mais tons de cinza, é indiferente. Para a construção de personagens que você queira fazer dessa forma, como a gente colocou aqui, que é que os personagens, os jogadores não entendam a real faceta do personagem, a melhor forma é a interação. É como o seu personagem vai interagir com outros personagens, caso seja um livro, ou como ele vai interagir com os jogadores. No caso de um RPG, existe ainda a tramóia sistemática de que você pode colocar, por exemplo, rola uma intuição. Rola aí um sentir sentimentos, rola aí um blefar. Você pode dar algumas dicas para os seus jogadores de que aquele personagem pode estar escondendo alguma coisa, pode estar dizendo outras palavras, ou simplesmente usar algumas palavras que você saiba que vai causar um gatilhozinho no seu jogador. Porque na hora que você for transportar isso para um livro, caso seja o leitor não tem como ele jogar um dado para saber se está blefando.
Então vai ser na forma de falar, nas palavras que você vai usar. É isso que é o mais importante para a construção de um personagem ambíguo, um personagem cinza, misterioso, porque depende muito da sua proposta. E a partir da sua proposta, você vai construindo o personagem assim, assim, assado. Como, por exemplo, eu estou escrevendo um conto, uma história na real, mas uma noveleta, né? Acho que já tá... pela quantidade de palavras, já tá chegando próximo à noveleta, que já passou aí de 7.500 palavras, tá em 8.000 palavras. E essa história acontece que tem um mistério acontecendo e nós temos 8 suspeitos. E a partir desses 8 suspeitos, eu vou construindo uma narrativa de que eu trago informações que aumentem, por exemplo, a garçonete ser suspeita, mas da mesma forma que ela traz sinais de que ela não é culpada. Da mesma forma que, por exemplo, o prefeito tem o mesmo fator, o dono do asilo tem o mesmo fator, nós também temos a freira, a matriarca, também o mesmo fator. Então existem diversos outras coisas que você pode ir construindo, que nem como foi feito Capitu em Bentinho. A Capitu traiu? Foi perguntado pro autor se ela traiu ou não. E ele falou assim que existe mesmo motivos que sim e mesmo motivos que não. Então vai do leitor definir se ela traiu ou não. Ficou aberto. Já no caso da sua história, quando você for utilizar esse personagem para interagir com os seus jogadores, já tente escrever mais ou menos o que ele vai dizer. Para você usar algumas palavras-chave que possam causar um estranhamento. Como, por exemplo, um personagem que vem dizer afoito para o jogador. Nossa, puxa, eu não sabia que vocês tinham resolvido tal coisa ontem. Ah, tá, beleza, realmente. Só que em nenhum momento os jogadores falaram para aquele NPC que eles tinham resolvido. E o NPC já chegou falando. Talvez as pessoas possam passar batido. Mas se alguém pegar, já é uma coisa interessante, porque o leitor vai funcionar da mesma forma. Caso ninguém pegue e você queira jogar para que alguém pegue, aí você fala, ó, rola intuição aí, porque é tal coisa. Aí você refala a sua frase, reforçando aquela palavra, falando, ó, gente, então, na verdade, aconteceu isso e assado. E fica por isso mesmo e a cena vai. Então existem várias pequenas microtécnicas que você vai construindo na sua história, que é colocando um elemento aqui, uma palavra lá, uma reação aqui, uma reação ali, uns fatores e red herring, que é você levar a pessoa para um lado errado, um foreshadowing para levar a pessoa para o lado certo. Então são técnicas que você vai aprimorando e vai desenvolvendo. Caso você tenha alguma história em mente, alguma premissa em mente, novamente entra aqui no nosso Discord e joga pra galera dar a opinião dela. Caso você queira uma opinião mais próxima minha também, é só mandar via direct ou do Instagram ou até mesmo do próprio Discord lá no pessoal que a gente troca essa ideia, beleza? Pergunta número 5 de Reginaldo Ribeiro. Com a nova série da HBO The Last of Us, o tema zumbi voltou a ficar em alta. Gostaria de escrever sobre o assunto, mas esbarrei na taxa de contaminação. Como fazer para que desde o paciente zero até o caos total seja verossímil? Em High School of the Dead, parece que tudo acontece em um dia, outras séries levam semanas, e no filme World War Z, ou Guerra Mundial Z, deu tempo de construir muralhas. No mundo real, o coronavírus levou meses para chegar em todos os países. A velocidade da contaminação é muito importante para o que eu pretendo escrever. Obrigado. Então, Reginaldo, é o seguinte, quando a gente fala sobre contaminação, a gente tem dois fatores que são muito importantes no quesito doença. Eu poderia indicar o canal do Átila, que seria interessante você dar uma olhadinha lá, porque ele fala muito, principalmente na época do coronavírus, ele trazia muitos vídeos falando sobre contaminação, contágio, entrada via todos esses fatores, né? Então, assim, quando a gente fala sobre uma doença, a gente tem muitos fatores. Tem o fator de infecção, tem o fator de letalidade, tem muitos fatores, né? Então, assim, e dependendo do tipo de contaminação, pode mudar. Agora, quando a gente fala sobre um vírus de fator respiratório, a gente tem o quê? Propagação da doença pelo ar. Então, o ar é um fator importante em uma doença que ela é transmissível pelo tato, demora muito mais para desenvolver do que uma doença transmissível, por exemplo,
pelo ar. Uma doença sexualmente transmissível é muito mais difícil do que uma doença pelo tato. Uma doença transmissível por uma mordida de um bicho depende muito dos fatores biológicos do bicho. Ele voa, ele nada, ele corre, ele tem muitos filhotes. Então, quando a gente fala sobre o fator de contaminação, depende muito de qual é o meio de contaminação. Um outro fator é a taxa de infecção, do tipo, para cada X casos, tantos desenvolvem a doença, quantos desenvolvem a doença, mas são assintomáticos, transformando as pessoas em portadores. São diversos fatores diferentes quando a gente fala sobre isso. Agora, nesse caso, a gente ainda tem o fator do quê? É vírus, é bactéria, é protozoário, é proteína, é fungo. Tudo isso afeta. Um vírus, por ser um ser acelular microbiótico, ele consegue atravessar as paredes de defesa muito fácil. Um protozoário já é um tanto mais complicado, porque ele já é maiorzinho. Um verme mais difícil ainda, porque ele precisa ferir uma barreira muito maior. Se é uma proteína, ela precisa entrar na sua corrente sanguínea por outros motivos. Se é transmissível, por exemplo, a partir de um inseto, como por exemplo um barbeiro, uma dengue. Se ele é um ser multicelular, pluricelular, se ele é um ser unicelular, se ele é um ser acelular, se ele é um ser proteico. Então, fazer um vídeo explicando todos os fatores, principalmente agora nesse quesito rápido, respondendo as perguntas dos inscritos, é um tanto complicado. Então, já que você tá no grupo do Discord, me lembra de colocar nessa nossa listinha do mês de fevereiro, porque eu tô vendo aqui que tem bastantes episódios que estão abertos, então eu vou deixar aqui para você. Coloque nos comentários e me lembre no Discord para criar um episódio especificamente sobre ou Last of Us, ou falar um pouco sobre isso, porque é um pouco complicado. Mas de uma forma geral, para você não ficar sem resposta, porque eu acho sacanagem você esperar um mês e não ter a sua resposta aqui no meu canal. Quando você for pensar na sua doença, quero que seja então fungo, beleza. Então, existe fungos multicelulares, como por exemplo os basófilos, que fazem esporos, que é o mais comum dentro do Last of Us. Nós temos, por exemplo, as leveduras, que são unicelulares. Nós temos, por exemplo, o deuteromicetos, que são outros tipos. Nós temos os eucomicetos, são outros tipos. Então, assim, de uma maneira geral, se você quer fazer por fungo, dá uma pesquisada sobre os tipos de fungos e qual aquele que você acha mais interessante, que calhe melhor com o tipo de zumbificação que você quer. Ou qualquer coisa, procure mais sobre os fungos utilizados, os fungos zumbificantes, que tem aí diversos que a gente pode ir procurando, e são os basiomicetos, já tem um específico mais relacionado, principalmente do Last of Us. Então, primeiro, veja quais são os fungos que você gostaria de trabalhar e referenciar dentro da sua transformação zumbificação. Caso você queira fazer por um vírus, por uma bactéria, por um protozoário, por um verme ou por qualquer outro tipo de produção que você gostaria de fazer, procure algumas doenças que tenham uma relação direta com esse tipo de organismo patogênico. E depois disso você vê quais são os diversos tipos de formas de proliferação. Pela água, pelo ar, pelo sangue, pelo contato, pela mordida. Como você vai? Porque, por exemplo, você pega assim, no seu caso que você colocou, High School of the Dead. No High School of the Dead, se você for fazer, por exemplo, um vírus que tem um fator de transmissão gigantesco, que é pelo ar, pela água, pelo contato, por animais, uma cidade, em poucas horas, você já tem uma contaminação já da cidade inteira. Porque vai causando essa coisa e tem uma grande gama de proliferação. Já no caso, se é uma doença a partir do tato, do primeiro paciente até o caos total, se é só pelo tato, o ponto focal do nascimento da doença até o extremo do outro país fica um pouco mais difícil de chegar, então demora muito mais, como aconteceu em Guerra Mundial Z. No caso do coronavírus, por ter tido um boom muito rápido e a China ter falado sobre esse vírus muito rápido, então demorou meses para alcançar outros fatores, porque tem o fator de, por ser no ar, os vírus colocam as suas cepas, por exemplo, em caixas, em coisas que atravessam o oceano, atravessam
os mares, as pessoas assintomáticas se tornando portadoras e tendo a migração por lá e para cá, a taxa de infecção, a taxa de letalidade, tudo isso interfere diretamente na construção dessa sua história, dentro da sua infecção. Caso você tenha o iPhone, existe um jogo chamado Plug-in, que vou deixar aqui para você ver certinho o nome, que basicamente é um jogo que você cria a sua própria doença a partir das mutações e outros fatores. Então se você tem um celular, acho que é iPhone, eu acho que talvez no Android também tem jogo, tá? Procurei plugin que você vai conseguir, e com isso você vai entendendo, joga umas partidas e vê a evolução dessa doença, e você acha que vai ser interessante você ter uma visão um pouco mais geral. Existem alguns canais no YouTube que mostram a pessoa jogando, então caso você não queira jogar ou não consiga jogar, veja alguns canais que mostram, procura aí no Google a partir do YouTube que você vai ver algo interessante e bem legal para ver como mais ou menos funcionaria, entre aspas, na prática. Eu também sugiro você ver alguns vídeos do Átila falando sobre o coronavírus e essa divulgação e toda essa proliferação, porque ele é biólogo, ele é microbiologista, então ele tem muitas condições para falar sobre essa questão do coronavírus como um todo. Caso você queira trabalhar realmente com fungos, eu sugiro você procurar alguns livros mais relacionados a isso, e caso você tenha alguma dificuldade, pode entrar em contato comigo que eu indico para você alguns livros que eu tinha na faculdade falando sobre essa questão, beleza? Então, pessoal, essas aqui foram as perguntas dos inscritos, foram essas perguntas que trouxeram para mim. Fiquem à vontade de produzir mais perguntas, e se por acaso acontecer, como aconteceu aqui no vídeo com a pergunta do Reginaldo, que seja possível ampliar mais e trazer um conteúdo, coloque aqui nos comentários, olha, gostei desse conteúdo, faça um vídeo inteiro, que eu posso transformar essa pergunta em um vídeo, como por exemplo, a pergunta do Dilpa, trazendo mais informações de como construir personagens. Trago aqui a galera dos criativos para a gente trazer e bater um papo sobre personagens, ou como apareceu aqui a pergunta do Kalider, que fala um pouco sobre construção de guerras, de maneira mais prática, eu posso trazer isso também. E obviamente, como Gustavo Benevides, falando sobre mais técnicas literárias, episódicos de prosa, outros subgêneros e gêneros, como eu trouxe, por exemplo, do Nonsense, ou até mesmo aqui da Beth Garcia, que eu falo sobre alguns outros fatores que podem interagir. O gatilho da estranheza, triângulo narrativa, vale da estranheza, ou outras técnicas como o triângulo da magia, ou outros fatores que podem ser interessantes. Sempre aqui trazendo as perguntas e as respostas para vocês, e obviamente dando ideias para vocês trazerem mais conteúdos para nós, e assim a gente consegue construir um world building muito mais incrível, um canal muito mais completo, tirando as dúvidas que vocês têm, trazendo conteúdos que vão ser interessantes. Usem a boa das suas criações e deixem os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!